Nasci em 6 de março de 1475, na cidade de Caprense. Fui muito pobre e morava com minha mãe e meu pai, e meus 5 irmãos, sendo eu o segundo mais velho. Quando completei 6 anos, perdi minha mãe e fui morar com uma mulher que era muito amiga dela. Seu esposo era um dos responsáveis pela extração de mármore, e daí fiquei muito curioso. O nome dele era Lodovico, um dos amigos do meu pai adotivo, que me ensinou as primeiras técnicas para esculpir e me levou depois para a escola de Lorenzo, onde passei 4 anos. Na minha adolescência, criei 2 relevos, a Virgem na Escada e a Batalha dos Centauros. Muito tempo depois, aos 30 anos, já tinha esculpido 2 das minhas principais obras, que foi a Pietà e o Davi. Depois recebi a proposta de um cardeal de ir a Roma. Se as pessoas soubessem o quanto eu trabalhei para obter minha habilidade, ela não parecia tão maravilhosa depois de tudo. A genialidade de Michelangelo encantou o Papa Júlio II. Em 1505, o pontífice chamou o artista para uma missão: construir uma tumba monumental para Júlio II. Uma tumba que recordasse a magnitude da Roma antiga. Este foi um dos principais desafios da vida de Michelangelo. Após muitos contratos confusos entre ele e o Papa, o trabalho só foi finalizado anos depois da morte de Júlio II, em fevereiro de 1513 e na sucessão de outros papas. Em janeiro de 1545, o pesadelo da sua vida, que foi a construção deste mausoléu, estava finalizado. Do projeto inicial restou apenas o Moisés, que era um detalhe, e no final tornou-se o centro do monumento. Neste intervalo de tempo, Michelangelo realizou outros projetos de destaque em sua obra. O próprio Papa Júlio II pediu a ele que fizesse outro trabalho grandioso: a decoração da Capela Sistina. Mesmo sendo um pintor não familiarizado com as técnicas de afresco, ele aceitou a incumbência após várias insistências do Papa. O projeto gigantesco começou em maio de 1508, e no dia de finados de 1512, após muitos contratempos, Michelangelo entregou a obra. Todo o Antigo Testamento estava retratado em imagens dramáticas. Esta tornou-se uma das principais obras de arte do mundo ocidental e marcou a pintura majestosa de Michelangelo. Quando falamos de arquitetura em relação a Michelangelo, sabemos que ele não se dedicou totalmente à arquitetura, mas sim um certo período da vida dele foi só voltado para a arquitetura. Michelangelo tinha como principal foco apenas a escultura, mas durante seu processo de pintura e entre outras coisas que ele fazia, porque ele não só era escultor, ele também foi poeta, ele pensou em arquitetar. E a partir daí ele recebeu a proposta de um papa que morava lá em Roma para participar da restauração da Basílica de São Pedro, que precisava de uma pessoa responsável, e o Papa viu como ele era muito talentoso, chamou mesmo para ficar responsável por essa restauração em relação à Basílica de São Pedro. Ele ficou responsável pela Basílica e durante esse processo ele percebeu uma grande coisa, que tanto na arquitetura quanto na anatomia que ele usa nas esculturas dele, ele percebeu que entre ambos existem coisas bastante semelhantes, que são os membros que ele usa na arquitetura, são os mesmos membros que ele usa na questão da anatomia humana quando ele vai esculpir. Em Roma existe o Palácio dos Senadores, que é o edifício central. Nas suas laterais existem mais 2 edifícios. No centro desses 2 edifícios existe a Colina Capitolina, que fica no centro. Ela tem uma forma oval, porque esse foi um método que Michelangelo usou para desenhar de um jeito oval. E se você parar para detalhar, os 2 edifícios laterais, eles não estão, vamos dizer assim, de frente um para o outro. Eles têm um espaço em comum, então eles não são totalmente geométricos, totalmente iguais, um de frente ao outro. E no meio desse círculo oval que Michelangelo desenhou, existe a estátua do imperador Marco Aurélio, que isso significa um símbolo da Roma Antiga. Então tudo isso fez parte da arquitetura de Michelangelo. Moisés. Michelangelo esculpe Moisés
entre 1513 e 1515, concebida em seu início para a tumba do Papa Júlio II na Basílica de São Pedro. Fazia parte de um grande projeto de escultura nunca finalizado. Moisés está representado com chifres, que possivelmente equivaliam a raios de luz, como se descreve no Êxodo. Para Michelangelo, era sua escultura mais realista, e conta a lenda que ao terminá-la, o escultor pensou que a única coisa que lhe faltava era extrair do mármore a própria vida, e assim golpeou o joelho direito da estátua, dizendo: "Por que não falas?" Neste joelho da estátua pode-se observar uma marca, a que teria sido feita pelo artista. Pietà foi esculpida entre os anos de 1498 e 1499, quando Michelangelo tinha 24 anos. Suas dimensões são de 174 por 194 centímetros. Michelangelo se encarregava pessoalmente da escolha dos blocos de mármore, trazido dos Alpes Apuanos, na Toscana. Sua perfeita execução criou dúvidas com relação à sua autoria, o que provocou em Michelangelo tal acesso de fúria que gravou seu nome na escultura. Lê-se na pequena faixa que cruza o peito da Virgem as palavras: Michelangelo Buonarroti Florentino, o filho. Davi. Michelangelo esculpiu Davi entre 1501 e 1504, por encargo da Corporativa dos Mercadores de Lã de Florença. Para sua realização, empregou um bloco de mármore muito estreito e comprido, que estava abandonado há anos no pátio de obras da Catedral de Florença. A escultura é em mármore de Carrara e mede 409 centímetros de altura. Seu rosto tem uma expressão desafiante e seu olhar demonstra expectativa à espera de Golias. Sua perfeição faz com que seja considerado um padrão estético de anatomia e um cânone de beleza. Michelangelo, no tempo dele, era conhecido como o divino, só para você ter noção da magnitude do artista, né? Assim, ele foi contemporâneo a outros artistas também. E é interessante de Michelangelo é que desde cedo ele já demonstrava que tinha habilidades. Aí foi quando os irmãos Domênico de Florença e um irmão dele, que eu não lembro o nome agora, resolveram adotar ele no sentido de ensinar a fazer arte. E para ele aprender mais sobre o ofício, mas assim ele evoluiu muito rápido. E logo cortou vínculos com os irmãos. Mais tarde, a família Médici adota ele a princípio como um mecenas apenas. Assim, eles pagavam pelo trabalho dele, eles bancavam o trabalho dele. Mas os Médici foram mais inteligentes. Começaram a tratar Michelangelo como se fosse um da casa, como se fosse alguém da família. É lógico que ele estava criando laços, né, laços afetivos para aprender o artista. Mas enfim, ele trabalhou muito para a família Médici, como eu falei. Eu acho que as pinturas dele, fora a Capela Sistina, tem muita pintura da família Médici. E escultura, eu acho que ele é um nome ímpar, porque, só para você ter noção, o cara fez Baco, fez La Pietà, que eu acho uma das obras mais interessantes esculpidas e tal. E ele, até hoje, ele é considerado, eu acho, um dos maiores artistas. Pela, como é que eu posso dizer? Pela qualidade do trabalho dele mesmo. E naquela época tinha muitos artistas. Naquela época tinha, além de Michelangelo, tinha Rafael, Donatello,
Leonardo, e não estamos falando das Tartarugas Ninja. E esses artistas, eles tiveram uma notoriedade, claro, mas Michelangelo até hoje é um dos nomes mais conhecidos, mais respeitados quando se fala de arte, quando se fala de tornar de tornar o belo, de transformar o belo. Então eu acho que Michelangelo é um artista ímpar.